Seja bem-vindo ao Anamnese, programa do sindicato que recebe sempre autoridades e pessoas que têm história para contar e para nos ensinar na medicina. Hoje nós temos o orgulho de receber um médico cuja trajetória profissional se confunde com a própria história do combate ao câncer infantil no Rio Grande do Sul e no Brasil. O nosso convidado, muito orgulho, o Dr. Algemir Lunardi Bruneto, oncologista pediátrico, pesquisador, professor universitário, gestor em saúde e fundador do Instituto do Câncer Infantil, que é uma entidade a qual todos nós nos temos muito orgulho. Dr. Algemir formou-se na URGS em 1976, especializou-se em pediatria e construiu uma sólida trajetória acadêmica e científica, com formação internacional na Inglaterra, onde realizou mestrado em saúde infantil pela Universidade de Londres e doutorado em pediatria pela Universidade de Newcastle upon Tyne, especializado em oncologia pediátrica. Foi chefe do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre por mais de 20 anos. Professor da URGS, da UFSPA e da UBRA. Não sabia, eu sou professor da UBRA. Orientador de mestrados e doutorados, diretor de centros de pesquisa, coordenador de protocolos internacionais e autor de mais de uma centena de artigos científicos. No Dia Mundial do Combate ao Câncer, essa conversa também é o reconhecimento de quem dedicou a vida a transformar a dor em esperança. Dr. Algemir, seja muito bem-vindo à Anamnese, fico muito orgulhoso em ter a sua presença aqui e certamente todos que nos acompanham vão ter o mesmo orgulho que eu. Muito obrigado, Marcelo, uma honra participar desse encontro e conversar um pouco sobre oncologia pediátrica, pediatria, enfim, todos esses temas que nos são tão caros. Deixa eu perguntar uma coisa. O senhor era um guri, estava jogando futebol, talvez na nossa época a gente jogava no meio da rua, assim, e disse assim, eu vou fazer medicina. Não tinha um trajeto mais fácil profissional, não tinha um caminho mais curto? O que lhe aproximou da medicina em primeiro lugar? Pois então, eu sou o filho mais velho de uma família de 9 e a minha origem é num município do interior do estado, uma cidade muito pequena chamada Paim Filho. E nas cidades pequenas, como Paim Filho, que tinham a sorte, né, de ter assistência médica, em geral tinha um médico só, né? E o médico na cidade era uma figura muito respeitável, né? E na cidade onde eu nasci, passei a minha infância, tinha um médico, o Dr. Galíquio, que era muito admirado. Não sei se foi por isso, né? Mas a gente, na infância, olha para figuras que são exemplo, né? E ele era um exemplo de cidadão e de profissional muito querido por todos. Não sei se foi isso, mas eu acho que também foi um desejo, né, de se inspirar em alguém, né, para destinar o esforço e encaminhar uma história de vida profissional. E como é que foi sair de Paim Filho, não sei se foi direto o trajeto, para vir morar em Porto Alegre, para estudar na URGS, que também sou filho da URGS e tenho muito orgulho de sê-lo, que é uma mudança de vida muito grande, né? Eu tinha 16 anos quando saí de Paim Filho, e de ônibus cheguei em Porto Alegre, fui morar numa pensão e comecei a estudar no Júlio de Castilhos. Depois fiz vestibular para a faculdade e foi assim uma trajetória de muito esforço, mas de buscar, né, com determinação a realização de um sonho, né, de se formar em medicina. Então, lembro bem dos 6 anos de faculdade, que marcam muito todos nós, né? Ao mesmo tempo que estudava, tinha que trabalhar para se manter. E depois a escolha da especialidade, que é um outro momento que sempre nos causa uma dúvida, muitas vezes uma insegurança de o que fazer, né?
muitos profissionais escolhem a profissão ainda muito jovens, sem experiência, sem o conhecimento, mais por influência, como de certa forma eu fui, por um exemplo, né? Mas eu acho, sabe, Marcelo, que quando a gente tem compromisso em fazer as coisas bem feitas, não importa tanto, né, a profissão, não importa tanto a especialidade, seja na medicina ou em outra atividade, porque o importante é fazer com compromisso, com dedicação e procurar fazer a sua parte nesse universo tão complicado que hoje vivemos, né? Eu acho que tem aquela máxima que é incrível, que escolha um trabalho que você ama, que não precisará trabalhar nunca na vida, né? Pelo fato de fazer aquilo que realmente gosta. E certamente a dedicação que o senhor teve não foi gratuita. Tinha ali, certamente, um quê de dedicação que todos nós temos, mas tinha algo de amor, tinha algo de paixão, tinha algo que deixava o esforço ser tranquilizado em vários momentos. Eu não tenho dúvida disso. Verdade, Marcelo. Eu acho que quando tem amor, né? Quando tem um sonho para transformar em realidade, vem a força necessária para vencer as dificuldades, né? E aí vai uma questão. Por que o câncer infantil? Eu aqui assumo publicamente, eu tenho uma enorme dificuldade em ver criança doente. Para mim, por alguma razão psiquiátrica, eu não consigo ver criança doente. Eu consigo ver adultos doentes, consigo ver recém-nascidos. Eu sou obstetra, mas eu não consigo ver crianças. O que lhe levou para o câncer infantil? Que mais do que uma doença, é uma doença num momento que é uma coisa mais crônica, tem todo o envolvimento familiar, tem tudo isso. O que lhe empurrou para essa área tão bonita? Mas tu não é exceção, né, Marcelo? A maioria dos médicos são assim, tem um pouco de receio do câncer, né? Porque, especialmente no meu tempo em que o câncer era praticamente uma doença incurável, no tempo de faculdade. Lembro que nós perdemos um colega no primeiro ano da faculdade que desenvolveu leucemia. Em 3 meses ele faleceu por progressão da doença. Então, o câncer ainda é, de certa forma, um pouco assustador até para nós médicos, né? E eu, durante a residência de pediatria no Hospital Ernesto Ornelis, tinha algum paciente com leucemia, que o Dr. Renato Failas tratava, e nós pediatras também tínhamos uma certa dificuldade, porque parecia um desafio grande demais, né, lidar com um paciente que tinha uma doença com esse perfil de dificuldade, né? E eu, enquanto pediatra, era professor da Faculdade de Medicina, Departamento de Pediatria, e fui alocado na Vila Maria Conceição, ainda é chamada Maria Degolada. A irmã Nelly tinha um posto de saúde, uma creche, enfim. E eu levava os alunos da pediatria lá e, fruto desse convívio, nós desenvolvemos um trabalho de equipe orientando mães de como cuidar dos filhos num grupo multidisciplinar. Então, era uma atividade paralela com a atividade de ensino como professor. Nós tínhamos essa incumbência de fazer essa reunião com as mães e discutir temas importantes sobre a educação dos filhos. E 2 ou 3 anos depois, a gente começou a perceber que as professoras diziam, mas aquelas crianças que fazem parte do grupo, elas são diferentes, né? Elas têm notas melhores até. E eu queria entender se aquilo era fruto da nossa intervenção, né? Éramos o grupo, eu como pediatra, um neurologista que fazia orientação de estimulação precoce, uma psicóloga. E aí surgiu o desejo de entender se aquilo era resultado de uma intervenção ou tinha outros fatores associados aqui. Aquelas crianças eram diferentes. Então, eu me inscrevi na CAPES para fazer um pedido de mestrado, que não tínhamos mestrado ainda na época no Rio Grande do Sul, muito pouco no Brasil como um todo. E a curiosidade era
se originou disso, né? E então eu queria ir para um ambiente científico em que eu pudesse entender, fazer as perguntas e encaminhar uma metodologia diagnóstica daquela dúvida. E fui fazer pediatria na Universidade de Londres. Meu desejo era me especializar em neonatologia, que era o que eu mais gostava. E durante o mestrado, nós fazíamos um estágio de 1 mês em uma outra universidade, em Newcastle upon Tyne, que é o norte da Inglaterra. E levávamos um mini projeto para desenvolver. E lá, durante a apresentação, estava no departamento de pediatria o chefe da oncologia pediátrica. No final da apresentação, ele me procurou e disse: você não quer fazer câncer infantil comigo? Puxa vida. Eu levei um susto, porque tinha aquela lembrança do tempo de pediatra, né? Mas eu queria ficar para fazer o doutorado. E eu disse: olha, por que não? Fiquei em dúvida, expressei a minha dificuldade com a especialidade. E ele disse: faz o seguinte, volta para Londres, o mês que vem, um mês antes de ir de volta para o Brasil, tu fica aqui uma semana e eu te dou o direito de dizer que não quer. E eu voltei. Passei uma semana na unidade de oncologia pediátrica e descobri que era tudo Que que eu queria, né? Então aí fiquei, de fato, 5 anos e voltei, né, querendo fazer aqui um pouco do que eu tinha visto lá. E não existia residência de oncologia pediátrica na época no Brasil, né? A formação foi praticamente única, né? Nós começamos a oncologia pediátrica, depois, com a ajuda da comunidade, via Instituto Câncer Infantil, se construiu uma ala específica, o Terceiro Leste, no Hospital da Clínica de Oncologia Pediátrica, e ali iniciou a primeira residência médica do país reconhecida pelo MEC em oncologia pediátrica. E hoje Quando o senhor voltou, não estava nada pronto. O que o senhor tinha de estrutura para fazer o serviço de oncologia pediátrica do Hospital de Clínicas? Assim, Marcelo, como eu era professor do departamento de pediatria, então eu fiquei com esse privilégio de ter 2 leitos no 10º andar da pediatria. Então eu me dedicava a tempo integral, chegava no hospital 7 horas, saía final do dia. E quando eu passava no estacionamento antigo para ir para casa, eu via carros ali de pais esperando vaga, dormindo no carro com o filho. 1, 2, 3 dias, porque tinha 2 leitos só, não dava conta. O número de pacientes começou a aumentar com a criação da especialidade, né, no início, que era na pediatria, né? E aí eu disse: puxa vida, isso não é justo, né? Então, como a gente não precisa reinventar a roda, eu conheci o projeto chamado Children's Cancer Foundation em Newcastle. E Newcastle tinha se transformado num dos principais centros na Europa de tratamento de câncer, e muito daquilo foi fruto de uma pessoa chamado Colin Gregg. Colin Gregg, junto com o irmão, era dono da maior cadeia de padarias da Inglaterra. Se você for para o Reino Unido, não tem como não passar em qualquer cidade por uma Greg's Bakery. Ele conheceu uma criança com câncer, voltou para o irmão e disse: você fica com negócios da família que eu vou me dedicar a criar uma fundação para melhorar a qualidade daquilo que é feito hoje. Então, criou a Children's Cancer Foundation, mobilizou a comunidade, e o sonho dele é que existisse uma Children's Cancer Foundation na América do Sul e outra na África. E eu, vendo aquilo e depois voltando, disse: por que não? Convidei alguns amigos, algumas pessoas que imaginei pudesse compartilhar o sonho,
começamos um movimento, criamos uma proposta e eu convidei o Colin Gregg para vir a Porto Alegre e contar que seria possível, sim, fazer numa época muito difícil, porque era na época do Plano Collor, em que a situação financeira do país, das empresas, das pessoas estava muito comprometida, né? E a maioria dizia, não vai conseguir. A Inglaterra é uma coisa, aqui é outra, né? Mas foi ali que tudo começou. Se criou o Instituto Câncer Infantil e é uma trajetória hoje de mais de 30 anos, né? O Instituto Câncer Infantil agora está expandindo parcerias com outros estados, né? Segunda-feira estou indo a Fortaleza, estamos inaugurando uma unidade lá no Hospital Albert Sabin, assim como fizemos em Manaus, Belém, Rio Grande do Norte, fruto de uma mobilização de pessoas comprometidas em atender melhor as crianças com câncer, né? A gente acredita, Marcelo, que uma criança com câncer, não importa o endereço, ela precisa ter o melhor tratamento. Então, esse legado da experiência do Instituto Câncer Infantil e a construção de um hoje cenário de, eu diria, primeiro mundo na assistência ao câncer infantil no estado. Tenho certeza. A gente compartilha essa experiência com outros centros do país e também fruto desse modelo da solidariedade humana, né? De empresas que têm visão do empreendedorismo social e, quando tem uma causa justa, de fato apoiam. A gente consegue captar recursos na iniciativa privada para ajudar outros hospitais a ampliar, né, a sua estrutura assistencial, capacitação de profissionais, de colegas. Então, uma história que começou assim, como eu disse, na volta da Inglaterra há 35 anos e eu acho que hoje o Instituto Câncer Infantil é exatamente como eu sonhava há 35 anos atrás. Olha, poucos homens podem ter a felicidade de ter realizado sonhos tão grandes que tocaram tantas pessoas. Quantas crianças, quantas famílias, quantas vidas não foram tocadas pela criação lá? Foi em 1995 a criação, né? 1991. 91. De 91 até hoje, qual é o tamanho disso? São muitas histórias, sabe? De emoções e nós estávamos falando antes sobre o certo medo de lidar com uma situação de uma criança de uma família com câncer, né? Mas foi incrível porque no início eu logo percebi o que era a especialidade, porque se nós formos pensar em oncologia pediátrica, Marcelo, tu que és médico e conhece bem, de todas as subespecialidades pediátricas, talvez a mais completa do ponto de vista... Tem a complexidade de uma doença grave, mas tem todas as complicações associadas à doença e o tratamento. Então, você, para ser oncologista pediátrico, tem que conhecer um pouco de todas as outras especialidades. É uma criança, né? Às vezes bebês, crescimento e desenvolvimento é fundamental que estejam muito sob o cenário de cuidado para que aquele paciente cure do câncer, mas também seja um adulto sadio, né? Hoje nós temos no Instituto Câncer Infantil um programa de acompanhamento dos pacientes que acompanha até os 90 anos de idade, né? Puxa. Porque é importante saber o que acontece para que a gente possa ir entendendo, aprendendo e fazendo com que possamos ter tratamentos mais inteligentes, né? Mais eficazes, com menos complicações para a parte sadia do organismo. Por isso, no Instituto, a parte pesquisa é um componente muito importante. E o que mudou do tratamento lá do início dos primórdios da sua residência no Hospital Ernesto Ornelis para hoje? É a mesma especialidade? Porque os pacientes são mais ou menos os mesmos, mas o que aconteceu
nesse período todo? A gente tinha no passado basicamente cirurgia para fazer dos tumores, né? A radioterapia veio depois e a quimioterapia. Então, um conjunto dessas 3 modalidades terapêuticas. Hoje se avançou muito. Nós, por exemplo, temos um foco em terapias-alvo. É um modelo em que se identifica na célula maligna um alvo que só aquela célula tem, a célula sadia não tem, então se faz exposição em estudos in vitro de agentes seletivos para identificar aquele alvo e destruir aquela célula sem comprometer a célula sadia do organismo. Então, se avançou muito em terapias mais inteligentes, né? O próprio transplante de medula óssea é um modelo de tratamento de alguns tipos de câncer incuráveis com o tratamento convencional. Mas eu acho que se avançou com tratamentos inovadores, se avançou muito com tecnologias diagnósticas mais específicas. E no Instituto Câncer Infantil nós atuamos em 5 pilares. Um é o diagnóstico e tratamento, que obviamente é fundamental. A gente parte do princípio, Marcelo, que uma instituição, mesmo, especialmente na área da saúde, ela não pode ser excelência em assistência, ela tem que ser geradora de conhecimento científico. Então, há 20 anos a gente desenvolve projetos inovadores, pesquisa básica, pesquisa clínica, pesquisa epidemiológica e mais recentemente também em bioinformática, que é um modelo mais atual de se poder investigar fatores associados à doença, né? E que tem um impacto com modelos inovadores de tratamento. Mas não é só isso, né? Não adianta ter o melhor centro do mundo se o paciente não pode chegar por uma dificuldade de distância, porque não pode chegar lá, né? Nós dependemos de um sistema de regulação dos pacientes, então precisa integrar com o gestor público para que esses pacientes com suspeita de câncer, possam chegar rápido, né? E a gente evoluiu tanto na relação com os gestores públicos. Hoje nós temos a telemedicina como um elemento importantíssimo para o diagnóstico precoce, então desenvolvemos junto com a Secretaria da Saúde o nosso teleoncoped, é um 0800 que qualquer pessoa profissional de saúde da rede básica, quando tem um caso suspeito, pode ligar para o 0800, falar com um especialista e se houver suspeita de câncer, ele chega no hospital no outro dia. Incrível. Então, o primeiro pilar que eu disse é assistência e diagnóstico, pesquisa científica, o apoio à família. Então, hoje o Instituto capta doações da comunidade, cestas básicas, vestuário, auxílio medicamentos, auxílio transporte, né? Então, fazer com que cada paciente tenha acesso a isso. Nós inauguramos há 2 anos a Casa de Cuidados Paliativos, que também é um universo na medicina que eu acho que não recebe a atenção que merece, né? Porque é um paciente num momento muito delicado da vida, e especialmente uma criança. Tu imagina o significado de os pais ter a informação de que o filho tem um prazo, né? Então, cada dia, cada minuto é importante para aquele paciente, para aqueles pais, né? E a gente, com a Casa de Cuidados Paliativos, consegue trazer esse tratamento de acolhimento, de mais dignidade, que é o nosso 4º pilar. E nos últimos 4, 5 anos também temos trabalhado num outro 5º pilar, que eu chamo, que são as políticas públicas, né? Porque você precisa estar conectado com os gestores públicos. A maioria dos pacientes depende do serviço público e a gente precisa estar perfeitamente integrado para fazer, como eu falei, os avanços na regulação, a qualificação dos centros que atendem as crianças, porque uma criança com câncer, para que ela tenha a melhor chance, tem 2 fatores principais. Primeiro, que ela seja tratada num centro de excelência.
Não dá para ficar no hospital mais próximo de casa se ele não tem uma estrutura especializada. E o segundo fator, o diagnóstico precoce. Então, a gente atua muito, o programa de telemedicina é importante para que o paciente chegue logo. Nós temos hoje pacientes que são resgatados de longas filas de espera da ortopedia. Um paciente que tem dor óssea vai encaminhado para o ortopedista, fica meses, às vezes, aguardando uma consulta e quando chega se revela ser um câncer, já se perdeu o tempo. Então, a oftalmologia, outro exemplo dos tumores oculares. Então, assim, é um universo grande. Esse contexto de lidar com políticas públicas, né, que não é política partidária, certamente. né? Não, Marcelo? certamente. Mas a gente aprendeu muita coisa de criar uma política pública municipal, uma política pública de cuidado integral estadual, e o Instituto Câncer Infantil, junto com outras entidades e grupos, tramitamos no Congresso Nacional com uma lei criando uma frente parlamentar de combate ao câncer infantil, que hoje é a maior frente parlamentar do Congresso Nacional. São 389 deputados que fazem parte. E, fruto disso, queremos uma lei de cuidado integral para todo o país, melhorando aquilo que o Ministério da Saúde já oferecia, uma nova portaria, enfim, uma série de avanços que está dentro daquele universo, né, Marcelo, de proporcionar para cada criança a melhor chance. E isso só foi possível porque muita gente ajudou. Considerando todo o resultado, todo o avanço, toda a capacidade e a excelência, que obviamente nós temos uma ilha de excelência e de primeiro mundo dentro do nosso terceiro mundo aqui, qual é a mensagem que o senhor deixa para os pais e para a própria criança que está diante de uma situação, seja do pré-diagnóstico, da possibilidade, até com o diagnóstico estabelecido? O que o senhor diz para eles? Olha, os avanços são incríveis, Marcelo. Nós, há 30 anos atrás, tínhamos índices de cura em torno de 40%. Hoje é mais de 70%, né, no estado. O país ainda precisa, como um todo, melhorar. E a gente vislumbra, né, progressos claros, né, que nos permite ver com ainda mais otimismo melhorias nos índices de cura. Então, nós tínhamos uma doença incurável, que hoje a maioria dos pacientes são curáveis. Alguns tipos de leucemia cura quase 100%. Então, é muito gratificante acompanhar esses avanços, né? Fazer parte da geração de conhecimento científico também, que é fundamental para que a gente consiga melhorias, né? E fazer com que cada criança tenha a melhor chance e os pais ter, né, a certeza de que, procurando um dos 6 centros que hoje temos no estado, ele tem a melhor chance, né? Nós temos 3 hospitais excelentes em Porto Alegre, além do Clínicas, onde tudo isso começou, né? O Hospital da Criança Conceição, maravilhoso. A Santa Casa, o Hospital Santo Antônio, que faz um trabalho fantástico de tratamento às crianças com câncer. Os pacientes da região norte são tratados, mais de 200 municípios centralizados no Hospital São Vicente de Paula, Passo Fundo. Os pacientes da região da Serra, no Hospital Geral de Caxias do Sul. E os pacientes da região central e missioneira no Hospital Universitário de Santa Maria. Então, temos 6 centros de excelência bem distribuídos para atender toda a população do estado. E claro, sempre o diagnóstico de câncer é impactante, né? É um desafio para o paciente, é um desafio para a família, mas a gente sempre vive um momento de alegria em poder saber que oferece para cada paciente a melhor chance. Infelizmente não é para todos, né? Mas mesmo aqueles com doença mais resistente, com tratamento moderno, tem uma chance melhor hoje. Então,
É sim, é uma doença que está sendo dominada. Ainda temos um longo caminho até chegar aos 100%, mas é Eu tenho por certeza. novos projetos, novas pessoas que a Sabe gente que eu vai tenho chegar o lá. sentimento que nós vamos chegar, né? Eu posso ser um sonhador nesse aspecto, mas com toda a evolução tecnológica, eu acredito que nós ainda vamos chegar no 100%. Tenho esse sentimento. Porque eu acho que o diagnóstico vai melhorar e eu acho que o tratamento vai melhorar, porque foi tanta evolução ao longo do tempo Também acredito, Marcelo. que eu acho que um dia nós vamos chegar num momento que nós vamos resolver esse assunto. Estamos longe ainda, mas nós vamos resolver. Para crianças e para adultos, eu acho que nós vamos chegar. Por toda a evolução que a gente tem visto. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que o senhor diz para os médicos jovens? Nós temos muito estudante de medicina. Eles têm inúmeras opções e estão tornando-se cada vez mais vastas as opções do que fazer a formação. O que o senhor diz para aquele que pode ter o interesse em ser um oncopediatra? Eu acho que o médico jovem é mais... Médico, de um modo geral, aquela figura, um estetoscópio pendurado no pescoço, em que o foco é o exercício clínico, né? O exercício da medicina, seja clínico, cirúrgico. Então, o exercício da medicina é maravilhoso porque permite ajudar as pessoas, né? Mas eu acho que o que eu testemunhei é que além do exercício da medicina, a gente pode... O médico tem o privilégio de fazer mais, né? Dentro de todas as especialidades, né? O que eu posso contribuir mais, né, para que a minha área de atuação possa melhorar a assistência, né? E isso exige um pouco de inspiração para pensar além da rotina do dia a dia, da atividade médica, e exige muita transpiração para poder expandir para ações sociais, para mobilizar a comunidade, para captar recursos e ampliar o leque assistencial. Buscar recursos para investir mais no conhecimento científico da sua especialidade. Eu parto do princípio de que uma criança com câncer em qualquer país, nós na graduação e pós-graduação sempre levamos a mensagem de que cada paciente merece ser tratado como se fosse único. Às vezes, na ânsia de buscar sucesso profissional e, obviamente, sucesso financeiro, que a gente vê muito forte em muitos profissionais, a gente se engrandece quando, além de fazer aquilo que é a nossa missão, que é na natureza de progredir pessoalmente, né, de ter a missão de criar uma família, que a gente possa entender que nós ficamos maiores quando estendemos a mão para quem precisa, seja na atividade médica ou outra, mas eu acho que o médico tem esse privilégio de poder enxergar lá a dificuldade do dia a dia das famílias, né? E saber que a gente pode fazer um pouquinho mais, né? E essa inspiração que eu falei, a gente pode buscar, se não tem dentro de si, com outros exemplos, né? Eu busquei no Colin Gregg, que foi esse empresário que mostrou um modelo de mobilização da comunidade para que se criasse uma força poderosa de melhorar as estruturas existentes, que foi, de certa forma, o que foi feito aqui. Então, hoje, muitos dos benefícios que os pacientes com câncer têm não é fruto do meu trabalho, é fruto, né, da estrutura existente das equipes, né, também muito da solidariedade de milhares de pessoas que fazem a sua contribuição. Nós temos um exemplo do ICI, de vários projetos, mas um muito singelo das tampinhas. Hoje, as pessoas passam em frente ao prédio do ICI entregando
garrafões cheios de tampinha que eles guardam em casa, né? Que é uma forma de contribuir. Então, você pode contribuir de várias maneiras, participando de um evento. Hoje, o Instituto tem em torno de 100 profissionais, 100 colaboradores e mais de 600 voluntários. Marcelo, o nosso departamento de odontologia, por exemplo, nós temos um odontopediatra contratado pelo ICEI, que faz atendimento aos pacientes, e mais 20 odontopediatras que fazem trabalho voluntário. Então, assim, a gente consegue atender todos os pacientes, porque o atendimento odontológico também tem uma estrutura que precisa ser melhorada para a nossa comunidade mais carente, né? A gente começa a atender os irmãos, começa a atender os pais. Isso só é possível fruto do trabalho voluntário, daquelas pessoas que doaram os equipamentos e que ajudam de uma maneira ou de outra. Então, tu me dá uma oportunidade aqui, nesse espaço que eu sei que chega aos médicos, mas chega à comunidade, de agradecer a todos aqueles que nesses mais de 30 anos, participando de eventos, Corrida pela Vida, MEC Dia Feliz e outros tantos, né, nos ajudaram a construir essa história de mudança para as crianças com câncer e fazer parte dessa história. É linda, mas é maravilhoso saber que tem esse apoio coletivo que nos torna mais fortes, né? E que aumenta o nosso compromisso de continuar fazendo, encaminhando sucessões e escolhendo pessoas da equipe que tenham essa visão da importância da causa, né? Além do nosso compromisso profissional, que a gente possa ir um pouco além, como eu disse. Não sei se respondi. Foi uma longa resposta à tua pergunta. O que dizer para os médicos jovens, mas dizer, não pense só na realização como profissional, na parte financeira. Olhe ao lado, ajude, né? Seja acolhedor. A gente tem aquele modelo do médico antigo, né, Marcelo, que é tão respeitado, lá o doutor Galíquio, que me inspirou lá em Pai e Filho. E a gente, com o avanço da medicina, perdeu um pouco disso, talvez. Eu acho que nós, médicos jovens, precisam ter esse sonho de se tornar um especialista, se tornar uma referência, mas eles precisam também entender a grandeza que é fazer a diferença, né, nesse universo de tanta dificuldade para muita gente. Doutor Bonito, muito obrigado. Eu quero dizer do orgulho que eu tenho pelo seu trabalho, por tudo que o senhor conquistou, por tudo que o senhor fez. O seu nome está na história da medicina e certamente está no coração de incontáveis famílias. E o seu trabalho é um exemplo a ser seguido. Então, muito obrigado por ser meu professor e por ser o professor de tantas pessoas e por ter mudado tantas vidas. Isso é realmente incrível e eu só tenho a lhe agradecer profundamente. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, Marcelo. Hoje foi um grande programa. Eu quero agradecer para todos que nos assistiram. Tenho certeza que todos nós saímos maiores do que entramos. E acompanhe o nosso Anamnese, é o programa que a gente conta grandes histórias como essa. Muito obrigado e até o próximo programa.